esse conteúdo do Rousseau, por isso que eu fiquei suplicando para que essa Andrea me desse aí uns dias a mais para eu concluir com vocês a disciplina, tá? Então, hoje, a gente vai discutir... Helena tá entrando, peraí. Então, hoje a gente vai discutir um pouco, para fechar essa diferenciação, né, da perspectiva do Hobbes, do Locke, até para ajudar quem não conseguiu entregar os trabalhos ainda, né, pra vocês verem se é isso mesmo, o que vocês têm dúvidas, e a gente tira hoje. Eu deixei lá na sala de aula de vocês o texto do Rousseau, chama Rousseau acho que da servidão à liberdade, da servidão à liberdade, que é a discussão que ele faz, né, de um estado de natureza que é diferente do que a gente estudou com Hobbes e com o Locke, mas ele propõe um estado mais aberto à participação popular e à democracia. Então, Rousseau vai fechar aí a nossa discussão sobre democracia. Peraí que eu vou botar a Sônia aqui. E aí, eu já deixei lá, então, quando vocês concluírem a atividade de hoje, vocês já podem começar a ler o Rousseau e a nossa atividade sobre ele, né? Que vai ser na quinta-feira, nossa aula sobre ele. Vou tentar fazer um vídeo de apoio também para vocês, né? Porque essa aula de 50 minutos é muito corrida. Às vezes eu falo, e quando eu olho para o relógio, fico olhando aqui para o relógio, já deu os 50 minutos, 1 hora de aula, e eu não consigo falar tudo que eu tenho para falar. Então, eu vou tentar gravar um vídeo de complemento sobre o Rousseau, tá? E aí, essa discussão sobre movimentos sociais, a gente vai fazer na disciplina Estado, Classe e Movimentos Sociais, tá? No sistema presencial eu conseguiria terminar e ia sobrar tempo, mas nesse sistema aí remoto, que eu tenho bastante dificuldade, enfim, vejo algumas inconsistências, estou tentando fazer o melhor que eu posso. Sobre as notas, sobre as notas. Como eu combinei com vocês, eu não vou cobrar a presença de vocês. Peraí, gente, eu não vou cobrar a presença de vocês nas atividades síncronas. A minha presença... O que foi? Esta não, professora, ela está ruim. O que está ruim? Vocês estão me vendo direito? Meu computador não tá bom. Tá travando. Espero que vocês estejam me ouvindo. Coloquem aí se vocês estão me vendo, porque eu não tô conseguindo. Tá ruim, né? Então, deixa eu fechar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu melhoro. Bom, eu vou ver se vocês me escutam, pelo menos, né? Porque eu não tô conseguindo fazer vocês me verem. Parece que voltou agora. Parece que agora voltou. Então, sobre as notas. Nós até agora passamos 2 atividades, né? Tava travando para mim também, André. Parece que agora deu uma melhorada, uma normalizada, deve ser a internet. Parece que agora melhorou, porque aqui tá ameaçando chuva. E aí, gente, a gente já fez 2 atividades e a gente vai fazer uma terceira atividade. Uma terceira atividade sobre o Rousseau, né? E aí, eu vou deixar uma última atividade. Então, vocês vão me entregar essa atividade do Rousseau no final da semana. Eu vou deixar uma última atividade, como é que eu posso dizer? Extra. Então, quem não conseguiu entregar alguma atividade, ou quem quer
substituir alguma atividade por essa, você achou que não fez bem, que quer substituir, eu vou deixar uma atividade extra para quem quiser responder, que é uma atividade sobre toda a disciplina. Essa atividade, ela vai valer um ponto extra, né? Então, quem quiser esse um ponto aí a mais, vocês podem fazer a atividade que eu vou deixar disponível na quinta-feira. Então, é uma atividade da disciplina inteira. Para quem fez todos os trabalhos e quer ter uma notinha extra, eu estou deixando essa disciplina aí, essa atividade, que é a avaliação, que eu já tinha aprontado, é a avaliação que eu já tinha aprontado em 2020, para vocês. Quando a gente começou as aulas, eu já tinha feito. Então, eu vou deixar essa avaliação como uma atividade extra. Quem quiser ganhar esse um pontinho, responde. Tem até a segunda-feira para me entregar. Segunda-feira já começa a professora Sandréa. Então, vejam, vocês fizeram 2 atividades, vocês vão fazer uma terceira sobre o Rousseau, que eu vou passar para vocês, entre hoje e amanhã. Vocês têm até o final de semana para me entregar. Até a sexta-feira, aliás, que sábado eu não vou trabalhar com vocês. Vai, Bruno. Sábado eu não vou trabalhar com vocês. Então, eu vou fazer até a sexta-feira. Eu recebo o do Rousseau. A atividade do Rousseau. Quinta-feira, justamente, vocês já vão ter atividade. A gente vai aí revisar o Rousseau, estudar o Rousseau. Antes, eu já vou ter passado um vídeo. E vou deixar para vocês, quem se interessar a fazer no sábado, vai fazer essa atividade para me entregar na segunda-feira. Tá? Quem quiser aí dar uma incrementada na nota, eu estou deixando esse ponto extra para vocês, considerando todas as dificuldades do ensino remoto, que eu sei que vocês estão passando, e eu também. Nós vamos dar essa folga aí para vocês, tá? É isso. Então, vejam, cada atividade, você tem a primeira atividade que vale 2 pontos. Não. A primeira atividade vale 3 pontos, a segunda atividade vale 4 pontos, que é essa que vocês estão me entregando hoje, e a última atividade vale 3 pontos. Somando dá 10 pontos, que é a nota do semestre, tá? Então, por isso que é importante que vocês entreguem todas as atividades. Porque se vocês deixarem de entregar uma atividade, vocês vão comprometer a nota de vocês. Professor, eu não fiz, tá atrasado. Mesmo assim, entregue, é melhor ganhar menos pontos do que não ganhar nada. Então, a nota do semestre vai ser a somatória desses trabalhos que vocês estão entregando lá no sala de aula, no Classroom. Tá bom? E aí, tem essa atividade aí extra, às vezes assim, professora, entreguei com atraso, eu sei que você vai descontar um pouquinho porque não foi na data, então eu vou fazer essa atividade extra aí para dar uma incrementada na minha nota. Vamos, né? Acho que vale deixar o histórico bem bonito com a nota boa, né? Então, vocês entenderam, né? A gente não vai ter média, a gente vai somar as notas desses trabalhos que vocês fizeram ao longo dessas semanas. É isso, tá? Então, continuando aqui a nossa segunda unidade, né? Que é a unidade que vai trabalhar os contratualistas. Então, até agora, nós vimos 2 contratualistas. Qual que é a perspectiva do contratualismo, né? O contratualista, ele já... Esse período do contratualismo é o período a partir do século XVII. Então, enquanto Maquiavel, lá no século XVI, 15 e 16, né? Ele fez o Príncipe em 1513. Lá no século XVI, o Maquiavel estava preocupado em construir um Estado nacional coeso, um Estado forte, um Estado unificado, principalmente na Península Itálica. Esse problema já foi resolvido lá no século XVII. Então, assim, os filósofos políticos não estavam mais preocupados com aquilo que o Maquiavel estava pondo lá
no século XVI. No século XVII, os autores estão com outras preocupações, né? Superada essa fase inicial que o Maquiavel estava preocupado, os estados estão unificados, estão aí fortalecidos, vamos dizer assim. No caso da Inglaterra, que é aí o pano de fundo, o contexto dos nossos autores, do contratualismo principalmente, o Locke e o Hobbes, né? Os dois viviam na Inglaterra, a Inglaterra do século XVII, que era o quê? Era aquela Inglaterra rica, né? Aí metrópole das colônias, mundo afora, Índia, África, né? Você tinha aí uma grande potência inglesa, e isso vai criar um estado aí muito enriquecido, né? Principalmente por conta da classe aí, da burguesia que estava crescendo economicamente. Só que a burguesia começa a se incomodar porque começa a sustentar, enquanto classe comercial, né, e a partir desses processos de colonização, a classe burguesa estava aí incomodada, vamos dizer assim, porque estava sustentando essa coroa inglesa. E ela diz, não, se a gente tem o poder econômico, a gente também quer o poder político. Então, a burguesia começa a entrar em disputa com a própria coroa, isso na Inglaterra, mas em outros países da Europa, né? A burguesia começa a disputar com as monarquias, com a nobreza e as monarquias, começa a disputar o poder político. Então, você tem aí duas posições de dois autores da filosofia política que vão marcar essas posições aí antagônicas nesse período do século XVII. Você tem a posição monárquica, absolutista, né, de defesa da monarquia enquanto modelo de Estado, e não qualquer monarquia, mas a monarquia absolutista, de poder amplo, ilimitado, do rei, né, do soberano, segundo o Hobbes. Então, você tem aí essa posição de defesa da coroa inglesa e, enfim, do sistema monárquico absolutista, por um lado, e aí o Thomas Hobbes vai ser o grande representante, o grande intelectual político que vai representar essa posição, e você tem uma posição da burguesia que estava em grande ascensão econômica e que queria também o poder político. Então, a burguesia que já estava dominando uma parte do parlamento inglês, e em outros países também estava dentro dos parlamentos, no caso específico da Inglaterra, isso é mais forte. Então, você tinha aí uma burguesia que estava crescendo economicamente, que queria o poder também. Não queria ficar bancando a monarquia e a nobreza. Queria o poder político, disputar o poder político. E aí, sempre se colocando numa situação de oposição às ideias monárquicas, absolutistas, a ideia de que o poder político deveria se concentrar na monarquia, na coroa inglesa. Essa posição da burguesia estava ali representada pela obra do Locke, do John Locke. Essa burguesia em ascensão vai defender o liberalismo político, que era esse modelo de Estado que restringia os poderes do rei e do monarca, né, do soberano, que não era mais tão soberano assim, segundo Locke, não poderia ser tão soberano assim, onde o poder era limitado, onde existia um grande peso aí do parlamento, composto pela burguesia, no poder político. Então, o Locke estava defendendo esse formato de Estado, um Estado que firmado
sob um pacto de que ele chama de consentimento, ou seja, um Estado que está ali apenas para atender os interesses de uma determinada classe social, que era a burguesia, e que um Estado que dava ampla liberdade, não só para os indivíduos, mas também para o comércio, para a economia. Então, você tinha ali o John Locke fazendo defesa mesmo desse poder aí, desse peso que o parlamento deveria ter no Estado, e fazendo uma crítica ao modelo monárquico absolutista. E como que ele fazia uma crítica? A partir da defesa do que ele chama de liberalismo político, onde o Estado não intervém completamente na vida da economia, né, nas questões econômicas, dar ampla liberdade para os indivíduos possuírem as suas propriedades de acordo com o seu trabalho e dar ampla liberdade política que no absolutismo não se tinha, né? Então, o Locke vai ser o grande pioneiro, vamos dizer assim, do liberalismo político. E ele vai dizer, é um Estado que tem que ser mínimo, é um Estado que tem que deixar aí o comércio livre, o mercado livre, e tem que apenas defender a propriedade. Não tem que ser absoluto. O Estado, ele deve ser legítimo apenas enquanto ele mantém a propriedade, que é o direito natural, segundo o Locke. Se o Estado não cumpre com isso, ele precisa cair, ele precisa ser substituído. E aí a ideia do direito de resistência que a gente faz, que o Locke faz defesa. E que o Locke foi o grande intelectual político, o grande filósofo político das revoluções burguesas, porque foi aquele que criou os primeiros pilares para o liberalismo. Então, as grandes revoluções burguesas, a inglesa foi a primeira, né? A Revolução Gloriosa, mas que os burgueses tiveram êxito, inclusive degolaram Carlos I. O baque para o absolutismo, você degolar um rei, é muito sério, né? É muito forte, né? Então, foi um baque político muito grande. E você tinha essa ideia do direito de resistir, do direito de resistência, foi que fundamentou as outras revoluções burguesas, como a francesa, a americana depois, foi o grande fundamento filosófico das revoluções burguesas. Começa com John Locke, por isso que ele é importante de se estudar. Travou, né, Thalina? Eu vi que travou. Eu estava falando, Thalina, que por que é importante a obra do Locke nesse momento? É que a obra do Locke foi foi a base, serviu como base para, a partir da ideia do direito de resistência, dar suporte ideológico, filosófico das revoluções burguesas a partir do século XVII. Então, é a ideia de que o Estado ele só é legítimo, ele só deve ser respeitado a partir do momento em que ele atende à necessidade dos homens, que é o quê? O seu manter, né, resguardar, vamos dizer assim, o direito de liberdade política e o direito de propriedade. Segundo a burguesia, esse direito de propriedade, de liberdade, estava ameaçado. Segundo Locke, pelo absolutismo inglês. Então, para o Locke, ele vai dizer, bom, se o Estado não está protegendo a propriedade, se o Estado não está dando ampla liberdade política para os cidadãos, ele não tem mais razão de existir. Então, ele vai problematizar o Estado, vai dizer, o Estado não está cumprindo sua função.
E é por isso que ele vai defender a ideia do direito de resistência. Essa ideia do direito de resistência, ela serviu justamente como suporte para que a burguesia entendesse que ela estava ali defendendo o seu direito natural. Qual era o direito natural do homem? Era a manutenção da liberdade, da igualdade e da propriedade, né? Essa ideia, vejam, que o Locke traz liberdade, igualdade, propriedade, depois os burgueses vão rever essa ideia da propriedade para ficar mais bonito, coloca a igualdade, mas vejam, esses direitos naturais que o Locke está falando que o homem tem direito e que o Estado deve resguardar, justamente foi a base para aquele ideário burguês das revoluções burguesas. Depois, na França, isso fica mais forte, que é a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, isso nasce no Locke. Essa ideia nasce no Locke, né? Eu coloquei aqui, para ajudar, deixa eu ver se eu vou conseguir. Tela inteira. Peraí, tá, gente? Um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Eu quero saber se vocês estão vendo. Me respondam aí no chat. Peraí. Peraí. Um minutinho. Vocês estão conseguindo ver esse quadro que eu estou colocando para vocês? Estão conseguindo ver? Alguém me responde assim no microfone, porque eu não consigo ver. Eu só consigo ver o quadro. Não consigo ver o chat. Bom, eu acredito que vocês estão vendo, né? Se vocês não conseguirem ver, vocês me chamam aí no microfone. Professora, eu não estou conseguindo. Tá? Então, eu estou entendendo que vocês estão conseguindo ver. Oi. No meu não tá aparecendo, tá só do preto. Vixe. Peraí. E agora? Agora consegue? Não, continua tudo a tela preta. Então, peraí. Não estão conseguindo. Bruna está conseguindo, mas uma parte não está conseguindo. Calma lá, vamos começar de novo. Peraí. Não, tá, agora eu tirei. Vamos começar de novo. Peraí. Pronto. Quero saber se vocês estão conseguindo ver agora. Pode colocar no microfone, rapidinho. Professora, não tô. Tô. Eu ainda não tô conseguindo ver, professora. Ninguém tá conseguindo ver? Tá preto ainda, professora. Meu Deus. Preto, eu não tô conseguindo ver também. Ah.
Aqui também tá tudo preto, professora. Então, peraí. Vou tentar de novo. Sou persistente. Peraí. É que eu tô aprendendo ainda. Essa minha vida. Vamos ver agora. Conseguem agora? Estão conseguindo? Agora sim, professora, eu tô conseguindo. Ah, então pronto. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um quadro para ajudar. Um quadro para ajudar vocês a entenderem, né, um pouco essa diferença entre o pensamento filosófico em Hobbes, né, que é essa coluna do meio, e aqui, ó, e no Locke, que é essa segunda coluna. Então, depois eu passo para vocês esse quadrinho, mas eu coloquei um resumo aqui dessas diferenças, né? Então, você tem, primeiro, né, uma diferença inicial, que é a ideia do estado de natureza, né? Em como se caracteriza o estado de natureza para esses dois autores. Então, para o Hobbes, o estado de natureza é esse estado instável, é um estado de insegurança, é um estado de, como eu estou dizendo aqui, guerra de todos contra todos. Essa guerra de todos contra todos é fruto de uma necessidade que se tem de autopreservação de cada um, e que essa necessidade de desconfiança generalizada, de insegurança generalizada, de medo da morte, vai, de alguma forma, fazer com que os homens se sintam extremamente inseguros nesse momento, né? Então, e aí, pensando nessa ideia do direito natural, né, por que nessa situação do estado de natureza em Hobbes você tem essa situação de insegurança generalizada? Por causa do que o Hobbes chama de direito natural. O direito natural ele dá ao homem a liberdade absoluta de fazer o que quiser, sem regras, para preservar a própria vida. Então, se você tem uma liberdade absoluta, sem nenhum tipo de regramento, sem nenhum tipo de limitação por parte de nenhuma restrição social, você tem liberdade absoluta desde que você preserve a sua própria vida. Então, esse estado, né, de direito natural é um estado que é o estado, vamos dizer assim, onde a função de preservar a vida está dada diretamente ao homem. E o homem vai dizer, esse direito natural, ele precisa ser transferido para o Estado. Por quê? Porque se cada um tiver o seu direito e a sua liberdade ilimitada, existe aí a tendência de uma situação de guerra generalizada, de instabilidade. Então, o que o contrato vai fazer? Ele vai fazer com que o homem ceda ao Estado essa liberdade que antes era absoluta. Então, ele vai pegar seu poder individual, a sua liberdade individual, que era ilimitada, e vai transferir para o Estado. É por isso que o Estado, como ele vai ilustrar lá no Leviatã, é uma criatura grande, formado por cada um dos indivíduos, porque cada um transferiu a sua parte de liberdade para o Estado. O Estado vai acumular esse poder. Por que o homem fez isso? Para que agora, ao invés de cada um garantir a sua própria vida, o Estado é que vai fazer isso. Ele vai transferir a responsabilidade de salvaguardar a vida de todos,
Ele vai transferir essa obrigação para o Estado. Então, qual é a função do contrato social aqui, né? Garantir a preservação e a sobrevivência dos homens, na medida em que ele acumula o poder aí acumula o poder, a liberdade de cada um e acumula o poder político. Qual vai ser o tipo de contrato social? Vai ser um pacto entre os homens, que os homens estabelecem entre si, mas vai ser um pacto do que a gente chama de pacto de submissão. Os indivíduos, eles não vão ter mais aquela liberdade ilimitada do estado de natureza, ao contrário, eles não vão ter qualquer tipo de liberdade. A liberdade quem vai dar e quem vai regrar vai ser o Estado, porque eu transferi a minha liberdade individual para o Estado. Então, cria-se esse pacto de submissão, onde o homem renuncia, eu coloquei aqui, a renúncia é total a favor desse homem artificial, que é o soberano, que representa a soma de todos os poderes, que concentra todos os poderes nas mãos de um monarca, de um rei absoluto, de um absolutista, né? Então, esse contrato vai definir um pacto de submissão. Para quê? Para transferir a liberdade, que antes era absoluta, né? Que era completa, vai transferir para o rei soberano. Então, o poder... Ai, gente, desculpa. O poder do Estado, ele é absoluto, ele é ilimitado. Não há ninguém que... Se é o Estado que formula as regras, quem vai formular as regras do Estado? Ele mesmo. No absolutismo, não existem regras para o Estado. Existem as regras, os limites para os homens, para os súditos. Mas para o Estado, não. O Estado não tem nenhum tipo de restrição, de regramento. Desde que ele preserve a vida, desde que ele preserve a sobrevivência humana de todos os seus súditos, ele pode fazer o que ele quiser. Aí eu coloquei aqui também, acho que está meio com esse nome aqui, mas aqui está dizendo, em que momento o rei soberano pode ser questionado? Ele pode ser questionado quando ele não cumprir essa função, quando ele não salvaguardar a vida dos seus súditos, quando ele colocar a vida do cidadão em risco, né? Em poucos momentos, né? Mas a partir do momento em que o Estado cumpre a sua função de garantia da vida, ele vai aí ter poderes ilimitados, né? Isso é importante dizer. Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui na sala. Não. Tá, eu vi direitinho. Então, ó, qual que é a diferença desse modelo para a ideia mesmo do Locke? É como se fosse modelos de Estado extremamente antagônicos, né? Então, você tem aí, primeiro, o que fundamenta, como todo contratualista, este estado de natureza em Locke? É que era um estado de natureza onde o homem tinha pleno acesso a esse direito natural, que era a propriedade. Que era a propriedade privada através do trabalho. Como é que a propriedade se dava no Locke, né? Isso é muito interessante de se estudar. Através do trabalho. Então, se eu tinha, por exemplo, uma terra e eu pudesse torná-la produtiva e trabalhar em cima dela, eu tinha direito a essa propriedade. Se eu tornasse essa terra produtiva, criasse animais ou cultivasse a terra, essa terra era minha. Por quê? Porque eu investi o meu trabalho nessa terra. Inclusive, essa ideia do Locke é que foi vamos dizer assim, a semente da economia política inglesa,
depois, né, do Adam Smith e depois do próprio Marx, né? Então, o Locke lança essa ideia da propriedade e do trabalho como fundamento da propriedade. Então, se eu tenho uma terra lá e eu boto uma cerca lá e digo é minha, eu não trabalhei nela, eu não investi a minha força de trabalho nela, ela não é minha, eu não tenho direito. O homem só tem direito à propriedade se ele trabalhar nela. Esse é o fundamento do Locke, né? Aí vai chegar um momento para o Locke que os homens vão dizer assim, não, a propriedade não é quem trabalha, a propriedade é para quem tem como pagar. Então, se eu tenho dinheiro para pagar a propriedade, eu posso deixar lá cercada e deixar lá anos sem trabalhar nela, mas ela vai ser minha, eu comprei. Então, ele vai dizer que a acumulação do dinheiro e a mudança na relação que o homem tem com a propriedade fez com que a propriedade agora fosse algo como um objeto. Ela pode ser acumulada. E isso gerou um movimento de extrema desigualdade para o Locke, né? E isso ameaçou o próprio direito natural. Isso tudo aconteceu no estado de natureza, tá? Para o Locke. Então, a partir do momento em que a propriedade deixa de ser dada, de ser concedida a partir do trabalho, e agora ela é vendida, ela virou um objeto, ela vira uma mercadoria, há um processo de desigualdade que vai ameaçar os direitos naturais do homem, que é o quê? A propriedade pelo trabalho, a igualdade e a liberdade. Então, agora, quem tem a propriedade é quem tem dinheiro. E isso vai gerar uma situação de desigualdade muito grande. E isso, de alguma forma, vai impactar na liberdade dos homens. Então, Locke vai dizer que esse direito chega um momento no estado de natureza em que a propriedade vai ser ameaçada. E que era necessário que os homens criassem um pacto social, assim como o Hobbes pensou, para defender os direitos naturais. Então, é importante a ideia de que o contrato no Locke tem a função de defender, né? O contrato foi um pacto estabelecido para defender a propriedade. Para que o Estado estabelecesse a regra de quê? De que a propriedade não é só de quem compra. A propriedade é de quem trabalha. Né? E aí ele estava falando isso para a própria nobreza. A nobreza não trabalhava. Né? A nobreza tinha propriedade, mas ela não trabalhava nela. Quem trabalhava, quem sustentava economicamente, naquele momento era a burguesia. Então, o próprio Marx vai dizer assim, chega um momento que ele diz assim, antes a burguesia era o oprimido. Lá na época do Locke, vai citar o Locke diretamente, lá na época do Locke, o Marx dizia a burguesia era a classe oprimida. Depois, ela vira a classe opressora, depois do século XIX. Mas nesse momento do século XVII, era a burguesia que estava ali perdendo para a nobreza, sendo oprimida, tendo a sua propriedade ameaçada, tendo a propriedade que foi conquistada pelo trabalho, né? Então, o Estado, para o Locke, tem essa função, tem a função de garantir a preservação e a preservação da propriedade, esse direito à propriedade. E ele tem a obrigação de combater a desigualdade e a falta de liberdade, principalmente a falta de liberdade política, tá, gente? Quando o Locke está falando de liberdade, ele está falando de liberdade política, né? Então, o contrato social para o Locke é um contrato de consentimento. É diferente do Hobbes, porque o Hobbes diz assim, não, o contrato é um contrato de submissão. O Estado pode fazer tudo o que ele quiser. E os homens precisam se submeter a esse Estado porque ele está ali garantindo a vida. O Locke vai dizer, não, os homens consentem que o Estado
detenha o poder, mas os homens vão dividir com o Estado o poder. Então, os homens também participam do próprio processo de exercício do poder. É tanto que o Locke vai dizer que o parlamento governa junto com a monarquia, que o parlamento é composto por cidadãos e vai governar junto com a monarquia. Então, é um pacto de consentimento, né? E na medida em que esse Estado, ele não pode fazer tudo, e na medida em que esse Estado vai ameaçar a propriedade e a liberdade, ele precisa ser rompido. Então, esse poder do Estado aqui, ó, do Locke, ele não é absoluto como o Hobbes. Ele é um poder condicionado. É um poder que está o tempo inteiro sendo fiscalizado pelos cidadãos. Então, esse monarca, para o Locke, não pode tudo. Inclusive, divide o poder com o parlamento, que representa ali as classes sociais, os cidadãos, né? E aí, chega uma hora, lá no final, nesse momento, né, que estava a burguesia disputando aí com a monarquia o poder, o que o Locke vai dizer? Esse Estado que está colocado aí, gente, ele não está cumprindo o seu papel de defender a liberdade e a propriedade. Por quê? Porque ele está fazendo defesa da nobreza, que é uma classe que está tomando a propriedade para si, mas ela não trabalha. Então, ela está ameaçando a propriedade dada através do trabalho. Então, ele vai dizer que esse Estado, na medida, essa monarquia, né, esse absolutismo, na medida em que privilegia a nobreza, na medida em que retira a propriedade da burguesia para conceder a nobreza, ameaça o direito natural de todos, que é a propriedade. Então, o Locke vai dizer, opa, então, peraí, se o Estado não está cumprindo o seu papel, ele precisa ser combatido, subvertido. Ele precisa ser resistido. E é isso que o Locke está dizendo. Precisamos resistir a esse Estado, precisamos romper com esse pacto, estabelecer um novo pacto. E aí as revoluções inglesas, na época, a Revolução Gloriosa, que foi a primeira revolução burguesa, está falando justamente isso, né? Que era um momento em que os cidadãos estavam resistindo ao Estado, porque o Estado não estava cumprindo esse papel, que era a defesa da propriedade. Então, o Locke estava falando, justamente, olha, vocês estão vendo esse movimento aí que está acontecendo, da burguesia? Isso aí é legítimo. Por que é legítimo? Porque os homens têm direito de resistência, quando o Estado não cumpre o seu papel, que é o quê? Preservar os direitos naturais, da propriedade, da igualdade e da liberdade. Então, quando eu coloco para vocês aquela questão última, né, do texto, eu já leio, quando eu coloco para vocês esse texto, eu estou dizendo assim, que eu coloquei lá as revoluções burguesas, eu estou dizendo assim, como que o Locke legitima esse movimento da burguesia, legitima esse movimento de resistência da burguesia contra o absolutismo, contra a monarquia inglesa, por causa da ideia do direito de resistência. O direito de resistência, ele deve ser acionado, vamos dizer assim, deve ser reivindicado na medida em que o Estado deixa de cumprir e começa a atentar contra a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Peraí. O Bruno está falando assim, eu acho que o Bruno estava falando sobre a ideia da propriedade relacionada ao trabalho, né? Aqui onde eu moro ainda tem esse pensamento. Existe a colônia, que são os terrenos na estrada para os moradores plantarem seus produtos. E o cultivo, né? Se em 3 anos o morador não fizer uso da área e é passado a outro para que ele utilize. É proibido a venda da terra, porque é um assentamento, provavelmente, acho que é um assentamento, né? É proibida a venda da terra é território quilombola, é área protegida. Sim,
Então, você tem aí essa ideia, Bruno, da propriedade relacionada ao Estado, ela fundamenta, inclusive, todo o direito fundiciário, que a gente chama, né? Todo o direito à terra no Brasil, que foi uma ideia que nasceu no liberalismo com o Locke. Inclusive, o próprio MST, né? O Movimento Sem Terra, ele se fundamenta nessa ideia. Essa ideia de que quando você tem uma terra e você não trabalha nessa terra, ela se torna improdutiva. Então, se você tem um grande latifúndio, que você não trabalha nesse latifúndio, esse latifúndio não é cultivado, esse latifúndio não há criação de animais, não é aproveitado para nenhum tipo de produtividade da terra, né? A terra, e aí o Locke vai fundamentar isso, a terra tem que ser produtiva, ela tem o dever de ser produtiva. Se ela não é produtiva, ela deixa de ser propriedade privada e ela vira propriedade do Estado. É isso que acontece. Quando o Estado vai lá, você tem lá o MST vai lá, ocupa aquela terra. E aí ele vai dizer assim, opa, essa terra é improdutiva. Por quê? Porque não está sendo plantado nada, não está sendo criado animal. Então, o MST diz assim, tá aqui, acampa lá, coloca aquelas barracas, para quê? Para sinalizar para o Estado que aquela terra está improdutiva. Então, se aquela terra está improdutiva, o Estado deve ir lá, comprovar que a terra é improdutiva e desapropriar a terra. Quando o Estado desapropria a terra, que é de um fazendeiro, de um latifundiário aí, que deve ter muita terra, por isso não está cultivando na sua, ele vai desapropriar essa terra e vai redistribuir para aquelas pessoas que estão acampadas. Vai gerar lotes e vai redistribuir a terra, para que a terra ganhe, cumpra a sua função social. Qual é a função social da terra? Produzir. Então, isso que fundamenta, por exemplo, os processos de apropriação, desapropriação da terra na reforma agrária no Brasil. Né? E o movimento Sem Terra está justamente cumprindo essa função de procurar aonde tem terra em produção. Está sendo trabalhada, não está cumprindo um papel social importante, né? Então, isso fundamenta o direito fundiciário, né, enfim, do Brasil inteiro, né? É uma ideia que nasce lá no século XVII, depois os economistas políticos ingleses, né, Adam Smith, Ricardo, vai revisar a obra do Locke, vai acrescentar outros elementos da economia, e o próprio Marx, depois, ele vai pegar essas categorias do Ricardo e do Adam Smith e vai refazer a partir da perspectiva do materialismo histórico do Marx. Né? Mas a semente é gerada lá no Locke. Só que tem uma diferença, o Locke está fazendo defesa da burguesia. No final, quando Marx se apropria, vai fazer a crítica à burguesia, né? Então, ele pega essas categorias da economia lá, que nasceu no Locke, mas ele vai ressignificar a partir da perspectiva dos trabalhadores, né? Mas a ideia é um pouco essa também. Vocês conseguiram compreender essa última questão? Ficou claro? Porque eu senti que vocês estavam com dificuldade com essa questão aí, com essa segunda questão, essa última questão, né? Mas vocês conseguiram compreender como que o Locke fundamenta, legitima as revoluções burguesas que começam aí no século XVII, né? A primeira Revolução Inglesa, depois do século que vem, nasce aí, depois de um tempo, né? No final do século XVII,
você tem aí as revoluções, o início da Revolução Francesa, também nessa mesma perspectiva, tá bom? As outras, depois eu posso passar o quadro, a segunda questão é justamente para pensar aí qual que é a função desse contrato social, né? E que vocês aí caracterizem o estado de natureza nos dois autores, né? Se vocês quiserem, eu posso passar o quadrinho depois para vocês, mando lá no grupo para ajudar. Mas é isso, eu quero que vocês diferenciem. Tá, Bruno. Beleza, Bruno. Então, eu quero que vocês diferenciem essas posições. Esses autores estão ali fazendo essas posições de defesa do absolutismo e do liberalismo, a partir de linhas de argumentação diferentes, mas a partir, vejam, do mesmo percurso metodológico, que é o contratualismo. Então, você tem ali esse primeiro momento que eles vão denominar de estado de natureza, é o primeiro momento antes do Estado, o momento da formação do pacto social e o momento depois do Estado. E depois eles abrem para a possibilidade, né, o Hobbes menos, mas abrem para a possibilidade da ruptura com esse contrato, na medida em que, para o Hobbes, o Estado não defender a vida, a sobrevivência, e para o Locke, que é mais recorrente, quando o Estado deixa de defender o direito natural à propriedade, à igualdade e à liberdade, que dá origem à reivindicação do direito de resistência do John Locke, né, na obra do John Locke. Então, eu estou pedindo para fazer essa diferenciação. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai estudar nosso último autor contratualista. Eu não coloquei os três juntos. Por quê? Porque o Rousseau tem uma outra, apesar de seguir o percurso antes do Estado, fez contrato depois do Estado, mas ele vai seguir um caminho mais diferente, mais diferenciado. Então, não coloquei os três juntos para não confundir. Três é demais, vamos comparar só de dois em dois. Mas o Rousseau é bastante interessante e vale a pena estudar separado, fazer essa discussão separada para vocês. Tá bom? Fora isso, sobre o Maquiavel, é tranquilo, né? Eu estou perguntando aquela frase lá que eu estou colocando, né? Do Maquiavel, muitos alunos ficaram um pouco receiosos com aquela frase. Ah, professora, como é que é? Mas é uma frase que está discutindo a relação da política com a própria moralidade, né? Quer dizer, a política tem uma lógica própria e tem uma moralidade muito específica, que não deve seguir a moralidade cristã, do dever ser, né? Essa modalidade aí, essa moralidade mais romantizada. Ele vai tirar a romantização da política. Ah, e a política é a arte de cuidar da polis, como os gregos falavam. O homem é um animal político. O homem deve fazer a política para cuidar uns dos outros, né? O Maquiavel vai dizer o quê? Não, não. Tem nada disso. Política é a arte de conquistar o poder, de tomar o poder, de conquistar e de manter-se no poder. Então, ele vai despir a política de toda aquela áurea romântica que os gregos colocavam, especialmente Aristóteles, né? Que os gregos discutiam. E o Platão também, com essa ideia, aquela ideia lá do rei filósofo, da filosofia ali, misturada com a política, do bem comum, não. O Maquiavel vai olhar a política nua e crua. Ele vai olhar a política como ela é, a partir da realidade concreta, a partir da necessidade de conquista do poder e de formação de um Estado unificado, forte, poderoso, né, capaz de virar, inclusive, um império, né,
Então, a política sempre... Boa tarde, Gênesis. A política sempre é pensada aí, né, despida, né, dessa áurea romântica aí, grega. Então, a política fria e calculista, vamos dizer assim. Mas necessária, segundo Maquiavel. Tá? Mais alguma dúvida que vocês tenham sobre isso? Eu acho que não, acho que dá para entregar o trabalho, né? Eu acho que é isso. Depois eu vou passar o vídeo para vocês. Parece que acho que no início o Gêneto ficou meio tremida a gravação, mas eu vou ver o que eu posso arrumar da gravação para passar para vocês, para quem não estava aqui, que a gente tem o quê? Um pouco mais da metade, um pouco menos da metade da turma. Então eu sei que tem muita gente que só consegue assistir a aula depois. Mas quero aqui dizer que a gente está fechando esses dois autores hoje, e que quem não entregou, entrega até o final do dia, né? Agora vai ficar mais fácil, depois que vocês tiraram a dúvida. E a partir de amanhã, quero que vocês invistam aí no nosso último autor, para a gente fechar a disciplina aí com chave de ouro, que eu quero que vocês invistam aí no Rousseau, tá? O Rousseau é um autor extremamente, hoje, vamos dizer assim, relembrado nos dias atuais, principalmente quando a gente discute democracia. Então, vamos fechar fazendo uma discussão sobre democracia, uma discussão interessante sobre democracia, a nossa disciplina, tá? Queria aprofundar um pouco algumas questões da ciência política até, mas não vai ser dessa vez. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço, não quero mais tomar o tempo de vocês. E vão lá entregar o trabalho, quem já entregou, estudar o Rousseau. A partir de amanhã eu já vou passar a atividade do Rousseau para a gente entregar e fechar a nossa disciplina. Ok? Então é isso, tá? Até a próxima. A Amanda tá falando ok. Até a próxima. Deixa eu interromper a gravação.